E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos resolver os exercícios de fixação do nosso material na parte de princípio fundamental de contagem. A primeira questão diz: uma pessoa vai retirar dinheiro num caixa eletrônico de um banco, mas na hora de digitar a senha, esquece-se do número. Ela lembra que o número tem 5 algarismos, começa com 6, não tem algarismos repetidos e tem o algarismo 7 em alguma posição. O número máximo de tentativas para acertar a senha é. Então, o que é que nós vamos fazer primeiramente? A gente sabe que a senha ela tem 5 algarismos, 5 espaços para digitar a senha. Não é isso? O que é que ele diz? Que essa senha começa com 6 e tem o 7 em alguma dessas 4 posições. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos supor que o 7 esteja nessa primeira posição, tá? Isso é uma situação. E aí, quando a gente supõe isso, nós vamos ter o quê? Presta atenção. Nós vamos ter que quantos algarismos já foram colocados nessa senha digitados? O 6 é um algarismo, tá certo? O 7, o segundo algarismo. Sobraram quantos algarismos para serem colocados? 8 algarismos, não é isso? Por quê? Porque ele diz na questão que ela não tem algarismos repetidos. Em seguida, sobram 7 algarismos que podem ser ocupados nessa casa. E depois, por último, sobram 6 algarismos que podem ser ocupados nessa casa. Então, quantos tipos, quantas maneiras diferentes nós temos com essa configuração de senha aqui? 8 vezes 7 vezes 6, que dá 336. Aí você diz, tudo bem, mas não tem só esse tipo de senha, porque o 7 pode estar em qualquer uma das outras casas. Pode estar aqui, nessa outra casa ou nessa aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar agora e fazer uma nova configuração de senha. Vai ficar assim, ó, com o 6 aqui e o 7 nessa casa. E aí eu pergunto a vocês, quantos algarismos sobram para a gente colocar aqui? 8. Quantos algarismos sobram para a gente colocar aqui? 7. E por último, 6 algarismos. Então, nessa outra configuração, nós temos 336. Aí você diz, tudo bem, mas o 7 também pode estar aqui nessa outra casa. Então, nós vamos fazer essa nova configuração de senha. Como é que vai ficar aqui? Agora, com o 6 aqui e o 7 nessa casa. E aí eu pergunto a vocês, quantos algarismos eu posso colocar aqui? Os mesmos 8, né? Que a gente colocou sempre lá. E aqui, 7 e por último, 6. Então, de quantas maneiras diferentes nós vamos ter aqui essa senha? 8 vezes 7 vezes 6. 336. A gente pode ter o 7 na última casa. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. A configuração de senha da seguinte maneira. O 6 aqui e o 7 na última casa. E aí sobram quantos algarismos para colocar aqui? 8 e aqui 7 e aqui 6. Não é isso? E quantos modos diferentes nós vamos ter a senha nessa configuração? Também 336. E aí vocês observam que eu tenho 4 possibilidades. Isso daqui é a possibilidade 1, essa daqui é a possibilidade 2, essa é a 3 e essa aqui é a possibilidade 4, ok? Nós temos 4 possibilidades aqui. Ou isso acontece, ou essa possibilidade acontece, ou essa, ou essa. Como há uma alternância, então nós vamos fazer uma adição de todos esses valores. E aí, quando a gente soma isso daqui, 1344, letra B. Resolvemos a nossa primeira questão. Vamos resolver agora a questão 2. Numa cidade A, os números de telefones têm 7 algarismos, sendo que os 3 primeiros constituem o prefixo da cidade. Os telefones que terminam em 10 são reservados para as farmácias e os que têm os 2 últimos algarismos iguais para os médicos e hospitais. A quantidade dos demais números de telefones disponíveis na cidade A é. Esse tipo de questão, eu trabalho com o princípio da exclusão. O que é que eu vou fazer? Eu vou verificar quantos telefones eu tenho na cidade, independente desse telefone ser de farmácia,
de médico ou de hospitais. Então, como é que eu faço isso? Observe que os telefones têm 7 algarismos, porém, os 3 primeiros algarismos são o prefixo da cidade, são fixos esses 3 primeiros algarismos. Então, a quantidade diferente de telefones vai ser de acordo com os 4 últimos algarismos. Então, nós vamos pegar aqui os 4 últimos algarismos. E o total de telefones que eu tenho nessa cidade é de quanto? Bem, quantos algarismos eu posso colocar aqui nessa primeira casa? Os algarismos são de 0 até 9, não é isso? Então, eu tenho 10 algarismos aqui na primeira casa. Na segunda casa pode repetir normalmente. Aí, então, eu coloco 10 aqui também. Na terceira, 10. E na quarta, 10. Aqui, 10.000 telefones. Em seguida, o que é que nós vamos fazer? Esse aqui é a totalidade de telefones, independente de ser de médico, independente de ser de farmácia, de tudo isso. O que é que eles dizem? Se os telefones que terminam em 10 são reservados para as farmácias. Então, vamos pegar os telefones de farmácia. Os telefones de farmácia, eles têm o quê? A seguinte configuração. Terminam em 10. Quantos algarismos eu posso colocar aqui? 10. Quantos eu posso colocar aqui? 10. Então, quantos telefones de farmácia eu vou ter aqui? 10 vezes 10, 100. Eu vou ter 100 telefones reservados para farmácias nessa cidade. E aí, quantos são os telefones, então, reservados para os médicos? Vamos lá. A configuração dos telefones dos médicos diz que esses dois últimos algarismos, eles são iguais. Quantos algarismos eu posso colocar aqui? Qualquer um dos 10. Concorda comigo? Quantos algarismos eu posso colocar aqui? Qualquer um dos 10. Quantos algarismos eu posso colocar aqui? Também qualquer um dos 10. E a minha pergunta é, quantos algarismos eu posso colocar aqui? Aí você diz, qualquer um dos 10? Não. Esse último algarismo aqui depende do algarismo que eu coloco aqui. Então, se eu coloquei, por exemplo, o algarismo 3 aqui, eu só posso colocar o 3 aqui. Se eu coloco o 7 aqui, eu só posso colocar o 7 aqui. Então, a última casa aqui, ela depende do algarismo que foi colocado nessa. Ou seja, quantas possibilidades de algarismos eu posso colocar aqui? Apenas uma. Então, números reservados para médico nessa cidade são 1000. Então, qual seria a minha resposta? Bem, a minha resposta diz que eu vou pegar os 10.000 telefones disponíveis, vou retirar os 1.100 telefones, que são 1.100, os 100 de farmácia e os 1.000 reservados para o médico. Então, isso aqui vai dar quanto? 8.900. Resposta, letra D. Vamos agora para a terceira questão, que diz o seguinte. Observe o diagrama. E aí nós temos um diagrama que tem as letras X, R, Y, S e Z. E ele quer saber o número de ligações distintas entre X e Z. Então, você vai observar que as setas todas estão em um só sentido. Elas vão levar, em algum momento, o X até o Z. Então, o que é que nós vamos fazer para resolver essa questão? Nós vamos observar o seguinte, preste atenção. Nós temos caminhos de letras diferentes, todas elas que vão levar o X até o Z. Só que elas têm caminhos distintos. A gente tem um primeiro caminho, que seria o quê? X, R, Z. Então, ele faz justamente isso, ó, X do R e do R até o Z. A gente tem X, R, Y e Z. A gente tem o X, Y e Z. A gente tem X, S, Y e Z. E nós temos, por último, o outro caminho, que é o X, S e Z. Então, nós temos 5 possibilidades. Possibilidade 1, 2, 3, 4, 5. Ou isso acontece, ou isso acontece, ou isso, ou isso, ou isso. O que é que nós vamos analisar? Quando eu pego X, R, Z, o que é que eu tenho que observar? Quantos são os caminhos que me levam de X até R? Então, eu vou olhar aqui. Quantos são os caminhos que me levam de X a R? 3. Ok? Quantos são os caminhos que me levam de R até Z, sem passar por Y? 1. Não é isso? Então, eu tenho quantas possibilidades aqui? 3 vezes 1, 3, nessa situação. Quando eu tenho X, R, Y e Z, quantos são os caminhos que me levam de X até R? 3. A gente já viu na questão.
De R até Y, 3. De Y até Z, 2. Então, nessa situação, nós temos 3 vezes 3 vezes 2, que dá 18. Agora, x, y e z. Nessa outra situação, de x até y, quantos são os caminhos? 1. E de y até z, 2. Então, quantas são as possibilidades desse caminho? 1 vezes 2, que é 2. X, S, Y e Z. De x até S, eu tenho 3 caminhos. De S até Y, eu tenho 2 caminhos. Mas de Y até Z, eu tenho 2 caminhos. Então, vai dar 3 vezes 2 vezes 2, que é igual a 12. E aí, x, S, Z, de x até S, nós já vimos que tem 3 caminhos. De S até Z, tem 2 caminhos. Então, isso daqui vai dar quanto? 3 vezes 2, 6. E aí nós vamos fazer essa somazinha, que vai dar quanto? 41, letra A. Nós vamos agora resolver a quarta questão. E ela diz o seguinte: o número de múltiplos de 10 compreendidos entre 100 e 9.999 e com todos os algarismos distintos é. Então, observe aí que nós temos números com 3 algarismos e números com 4 algarismos nessa situação. A gente tem todos os múltiplos de 10 com 3 algarismos, sendo eles distintos, e temos todos os múltiplos de 10 com 4 algarismos, sendo eles distintos. Então, nós vamos pegar e verificar essas duas situações. Então, observe que a gente tem assim, com 3 algarismos, que são da seguinte maneira, e aí ele termina em zero, obrigatoriamente. Aí eu pergunto a vocês, quantos algarismos eu posso colocar aqui se os 3 algarismos têm que ser distintos? Não é isso? Ele fala na questão aqui, ó, que os algarismos são distintos. Então, eu tenho que colocar aqui quantos algarismos eu posso colocar nessa casa. Se eu já usei o zero aqui, 9 algarismos, não é isso? E aqui, 8. Então, quantos são os números com 3 algarismos distintos que são múltiplos de 10? Quantos são? 9 vezes 8, que dá 72. E em seguida, nós vamos pegar agora a outra situação, que seria com 4 algarismos. E aí, com 4 algarismos, nós vamos ter essa situação aqui, ó, terminando em zero também. Quantos algarismos eu posso colocar aqui? 9, aqui 8 e, por último, 7. E aí nós vamos fazer essa continha, que é 9 vezes 8 vezes 7, que dá 504. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e vou somar com esse aqui, tá bom? Então, a minha resposta vai ser 72 mais 504, 576, letra D. Vamos agora para a questão 5. Diz, utilizando apenas os algarismos 2 e 3, a quantidade de números inteiros positivos e menores que 1 milhão, incluindo-se aqueles com algarismos repetidos, que podem ser escritos no sistema decimal é... Bem, se eles são menores que 1 milhão, eles são números com até 6 algarismos. Então, observe que a gente vai ter número com 1 algarismo, com 2, com 3, com 4, com 5 e com 6. Certo? Se eu coloco 7 algarismos, eu já passo de 1 milhão. Por quê? Porque eu só vou utilizar apenas os algarismos 2 e 3. Então, por isso, já vai passar de 1 milhão. Se eu coloco só o 2, vai ficar 2.222.222. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter algumas situações, que são 6 situações, na verdade. Uma situação, vamos dizer assim, situação 1 vai ser de um algarismo. E aí eu pergunto, com um algarismo, eu posso formar quantos números? Ou 2 ou 3. Então, eu tenho duas possibilidades. Situação 2, lembrando, 2 algarismos. E aqui nós vamos fazer assim, bem, para ter 2 algarismos, vamos colocar 2 tracinhos e vamos analisar. Quantos algarismos eu posso colocar aqui? Ou 2 ou 3, não é isso? Então, eu tenho duas possibilidades para essa casa e duas possibilidades para essa. 2 vezes 2, 4.
S3, situação 3, nós temos com 3 algarismos a mesma situação. Quantos algarismos eu posso colocar aqui na primeira? 2. Quantos algarismos eu posso colocar aqui na segunda? 2. Quantos algarismos na terceira? 2. E aqui nós vamos ficar com 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Já com a situação 4, nós temos 4 algarismos. Quantos algarismos eu posso colocar aqui? 2 aqui, 2 nesse, 2 algarismos, e nesse aqui, 2. Não é? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. S5, com 5 algarismos, nós vamos ter 2 algarismos aqui, 2 possibilidades nessa casa, 2 nessa, 2 nessa, 2 aqui e 2 aqui, que vai dar 32. E a situação 6, com 6 algarismos, nós temos, e aqui vai ficar o quê? 2, né? 2 possibilidades de algarismos, 2 possibilidades de algarismos, 2, 2, 2 e 2. Então, isso aqui vai dar quanto? 64. E aí, nós vamos fazer agora, como resposta, nós vamos somar 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64. 126. Resposta, letra B. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje, nós finalizamos a resolução dos exercícios de fixação. Abraços e bons estudos!